Você já ouviu falar de Nossa Senhora do Carmo? Não apenas como título bonito de uma devoção antiga, mas como presença viva, real, que atravessou os séculos e permanece de pé, firme, acolhendo e protegendo os que se refugiam sob seu manto? E se eu te dissesse que essa história que o parrês distante tem mais a ver com a sua vida do que você imagina? Que há um chamado escondido nas grutas do Monte Carmelo que ainda ecoa, chamando corações aflitos, sedentos de paz, à intimidade? Sim, há um segredo guardado nessa história, e ele pode mudar sua forma de viver a fé. Muitos conhecem o escapulário, poucos conhecem sua origem. Muitos pedem a proteção de Maria, mas poucos compreendem o quanto ela esteve presente desde o início da Ordem do Carmo, moldando, guiando, amando como só uma mãe pode amar. Neste vídeo, você não vai apenas conhecer uma devoção, você vai ser transportado ao cenário onde tudo começou. Montanhas, cavernas, oração, silêncio, e no meio disso, homens transformados pelo fogo da fé e pela ternura de Maria. Um caminho espiritual sólido, belo e profundamente transformador. Se você acha que essa história é só para religiosos ou devotos muito piedosos, prepare-se para ser confrontado, porque a verdade é essa. Quem não conhece Nossa Senhora do Carmo ainda não experimentou o que é caminhar com uma mãe que luta por seus filhos. O mundo moderno esqueceu o silêncio, a oração, o recolhimento, mas Maria nos chama de volta. E a Ordem do Carmo é o grito silencioso dessa lembrança. Quer entender por que ela prometeu o céu àqueles que vestem seu escapulário com fé? Fica comigo até o fim. Aproveita e escreve aqui nos comentários. Você já conhecia a história da Virgem do Carmo? Já usa o escapulário? Ou talvez queira compartilhar um testemunho, uma graça recebida? Aqui é espaço de fé, de partilha, de família. Então comenta, participa, vamos espalhar juntos a devoção a Maria. E se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo profundo sobre a fé católica vindo por aí. Enquanto a Terra Santa ainda era palco de batalhas sangrentas entre cruzados e muçulmanos, um grupo de homens, vindos da Europa, decidiu abandonar as armas e buscar refúgio espiritual no sopé do Monte Carmelo. Eram penitentes, ex-militares, cavaleiros marcados pelo peso da guerra, que renunciaram à glória terrena para viver sob a sombra do Altíssimo. Escolheram aquele monte não ao acaso, mas por sua ligação direta com o profeta Elias, que ali ouvira a voz mansa de Deus após enfrentar os falsos profetas de Baal. Entre grutas e penhascos, ergueram pequenas celas de pedra e uma capela, dedicada a Maria, chamando a Senhora do lugar. Era o primeiro sinal visível da devoção mariana, que nasceria com força entre aqueles homens, que, em silêncio e jejum, consagravam cada suspiro à oração. Ainda não havia uma regra oficial, nem uma estrutura consolidada, mas já havia o Espírito, uma vida dedicada a Jesus, alimentada pela fé e guiada pelo exemplo da Mãe do Salvador. No deserto da alma, eles buscavam consolo na presença espiritual de Maria. O estilo de vida dos primeiros carmelitas era radical. Dormiam no chão, jejuavam com frequência e mantinham longos períodos de silêncio, oferecendo tudo como sacrifício a Deus, lembrando da figura bíblica de Elias como modelo de zelo e fogo espiritual. Mas era Maria quem os envolvia com seu manto de ternura. A oração se tornava um diálogo constante, e a esperança se fortalecia na certeza de que a Mãe de Jesus intercedia por cada um. Eles a viam não apenas como rainha do céu, mas como companheira nas agruras do caminho, enquanto o mundo lá fora se entregava a disputas políticas e religiosas. Dentro daquelas grutas ecoavam salmos, súplicas e lágrimas. A Bíblia era lida com reverência, o nome de Jesus era pronunciado com fervor, e o Espírito Santo era invocado como guia permanente. O amor de Deus se tornava tangível naquele estilo de vida austero e puro, onde cada detalhe, até a forma como respiravam, era oferta de salvação. E no centro de tudo, Maria, não uma figura distante, mas uma presença viva, maternal, envolvente. Essa devoção ainda não era teologicamente refinada, mas era profundamente real. Quando um dos irmãos adoeceu, era a imagem de Maria que eles colocavam ao lado do leito. Quando um deles morria, era sob sua proteção que entregavam sua alma a Deus. Aos poucos, os milagres começaram a ser relatados, curas inexplicáveis, sonhos proféticos, consolações interiores que fortaleciam os fracos.
A fé dos carmelitas se tornava testemunho, a esperança, combustível, a oração, escudo. Com o tempo, a pequena capela dedicada à Senhora do lugar foi se tornando o centro espiritual da comunidade. Era ali que todos se reuniam para a celebração, recitação do ofício divino e para implorar a intercessão da Virgem. Um detalhe marcante: a capela não possuía ouro nem prata. Era simples, feita de pedras irregulares, mas irradiava uma beleza sobrenatural. Quem ali entrava dizia sentir paz, calor no peito e lágrimas involuntárias. Era o toque invisível do Espírito Santo, que confirmava a presença da Mãe. Não havia naquela época imagens como conhecemos hoje. A devoção era feita à sombra do mistério por meio da fé pura. Maria era chamada de a Estrela do Mar, título antigo que remetia à sua capacidade de guiar os navegantes. E os monges do Carmelo se viam como viajantes perdidos neste mundo, buscando o porto seguro da eternidade. Como não confiar nela? Como não invocá-la quando a alma parecia naufragar no medo, na dúvida, na tentação? A presença mariana no Carmelo se tornava cada vez mais concreta. Curiosamente, a ordem ainda não existia formalmente, mas os já se reconheciam como parte de algo maior. Uma fraternidade moldada pela oração, pela caridade fraterna e pela confiança absoluta em Deus. As promessas de Deus, tão claras nas Escrituras, eram lidas e meditadas todos os dias à luz da fé e da vida de Maria. Era ela quem mostrava como confiar mesmo quando tudo parecia contrário. Era nela que aprendiam a dizer: faça-se em mim, mesmo quando o sofrimento se esmagava. Em registros antigos, há menções de peregrinos que visitavam o Monte Carmelo e voltavam transformados. Diziam que, ao falar com aqueles monges, sentiam algo diferente, como se a eternidade tocasse a terra por um instante. Seria apenas sugestão, ou a prova de que, onde há fé sincera, Jesus se manifesta de maneira viva, onde há oração profunda, o Espírito Santo sopra com força, e onde Maria é honrada com amor, o céu se inclina para ouvir. As histórias não mentem. Aquela geração de eremitas não deixou tratados, nem grandes construções, mas deixou um legado espiritual imenso. Deixou um caminho, a modo dizia, uma escola de espiritualidade mariana, que séculos depois se espalharia por todo o mundo, com um nome de Ordem do Carmo. Mas antes de haver escapulários, mosteiros e santos canonizados, houve silêncio, houve entrega, houve Maria. Ela foi a raiz de tudo, o alicerce invisível, o segredo guardado no coração daqueles que escolheram o Monte Carmelo. Essa escolha não foi confortável. Enfrentaram perigos, fome, doenças e solidão, mas não voltaram atrás. Como os discípulos de Jesus diziam: a quem iremos, Senhor? Era uma vida escondida, mas profundamente frutífera. Cada joelho dobrado no Carmelo era como uma gota de água no deserto. E a fé crescia, a esperança se renovava, se tornava vida. Por isso, mesmo sem títulos oficiais, já se podia dizer: ali vivia um povo mariano, um povo de salvação, um povo de amor a Deus. A devoção a Nossa Senhora do Carmo, portanto, não nasce de cima para baixo como um decreto eclesiástico. Ela nasce do chão, da poeira, das lágrimas de homens que ofereceram suas vidas a Deus. E é justamente por isso que ela é tão forte, porque foi regada com suor e sangue, porque brotou do coração, porque foi selada na intimidade da oração, onde a alma aprende a confiar em meio à escuridão. Esse é o Carmelo, um lugar de fé viva e concreta. E se você olhar com atenção, perceberá que essa história é também sobre você, porque todos nós temos nosso Carmelo interior, aquele lugar onde lutamos com nossas dúvidas, onde enfrentamos os desertos da vida, onde precisamos ouvir a brisa suave de Deus. E ali, nesse lugar escondido, Maria quer estar. Ela quer ser sua mãe, sua intercessora, sua senhora, assim como foi para os carmelitas, assim como continua sendo até hoje. A transição dos eremitas do Monte Carmelo para uma ordem religiosa reconhecida oficialmente não aconteceu de forma repentina, mas foi consequência natural da vida fervorosa e da profunda espiritualidade que ali floresceu. Por volta de 1209, diante da necessidade de organização e estabilidade, aqueles irmãos solicitaram uma regra de vida ao patriarca Alberto, de Jerusalém. O pedido foi atendido,
e assim nasceu formalmente a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Já nesse nome estava selada a consagração a Maria como centro da identidade carmelita. A regra escrita por São Alberto não era rígida, nem cheia de leis exteriores. Era uma proposta espiritual baseada na oração contínua, na vida fraterna e na escuta da palavra. Um detalhe curioso: em vez de uma espiritualidade voltada ao claustro, ela previa um equilíbrio entre o recolhimento e a abertura ao serviço e à caridade. E tudo isso sob o olhar de Maria. Não era uma devoção paralela, mas a espinha dorsal da vida carmelitana. A consagração mariana não era um acessório, era a alma da vocação. Com o avanço das guerras e o aumento das ameaças no Oriente Médio, os carmelitas foram obrigados a abandonar o Monte Carmelo e migrar para a Europa. Esse movimento forçado poderia ter aniquilado a ordem. No entanto, o que parecia ser um revés foi na verdade o sopro do Espírito Santo, espalhando as sementes da fé. Ao chegarem na França, Itália e Inglaterra, os frades levaram consigo a regra, a espiritualidade e, principalmente, a devoção à Virgem do Carmo. Era como se Maria estivesse os conduzindo pessoalmente para que sua mensagem alcançasse o mundo. É nesse contexto de provações que a figura de Maria se torna mais presente. Quando chegaram ao Ocidente, os carmelitas enfrentaram resistência, incompreensão e até perseguições. Afinal, quem eram esses homens vindos do Oriente com hábitos estranhos, práticas rígidas e uma devoção tão profunda a Maria? Muitos duvidavam da autenticidade da ordem. Alguns bispos chegaram a questionar sua legitimidade. E foi então que os carmelitas recorreram à sua verdadeira fonte de força. A oração. A resposta viria logo. Em meio às dificuldades, começam a surgir relatos de aparições e intervenções de Nossa Senhora em favor da ordem. Entre as mais marcantes está a visão de São Simão Stock, prior-geral da ordem, em 1251 na Inglaterra. Maria aparece a ele envolta em luz e entrega o escapulário marrom, dizendo: "Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem será sinal da minha proteção. Quem com ele morrer não padecerá o fogo eterno." Essa promessa mudou o destino da ordem e fortaleceu sua presença na Europa. Com uma força surpreendente, o escapulário tornou-se símbolo visível dessa aliança com Maria. Não era um amuleto, mas um sinal de consagração, de pertencimento, de vida vivida sob sua proteção. A partir daí, a devoção a Nossa Senhora do Carmo se espalha com intensidade e amor por todo o continente. Pessoas de todas as classes sociais começaram a buscar o escapulário. Reis, camponeses, religiosos e até pecadores arrependidos. Todos desejavam estar sob o manto da Mãe do Carmelo. Era como se a esperança se encarnasse naquele pequeno pedaço de tecido. Os frades, por sua vez, começaram a organizar as comunidades com mais estrutura. Mosteiros eram fundados, novas vocações surgiam, e a espiritualidade carmelitana ganhava contornos sólidos. No centro de tudo, continuava Maria. Ela era chamada de Flor do Carmelo, Estrela do Mar, Rainha dos Profetas, Mãe e Ornamento da Igreja. Os títulos não eram apenas poéticos, mas expressões de um amor profundo e uma experiência espiritual que dava frutos. A vida carmelita se tornava um jardim mariano regado diariamente por oração e fé. Nesse tempo, muitos santos carmelitas começaram a florescer. Não por acaso, quase todos tinham uma relação íntima e mística com Nossa Senhora. A fé em Jesus era o alicerce, mas era Maria quem os ensinava a caminhar até Ele com confiança e abandono. Essa pedagogia mariana da Ordem do Carmo tornou-se um diferencial poderoso. Ao invés de se perderem em teorias, os carmelitas ensinavam com o exemplo, com a vida doada, com o testemunho silencioso, e isso tocava os corações mais endurecidos. Durante o Concílio de Lyon, em 1274, a ordem foi ameaçada de extinção, sob a acusação de ser uma novidade espiritual. Mas os testemunhos de vida santa, as intervenções de Maria e o clamor popular fizeram com que a ordem fosse mantida. A fé das pessoas simples prevaleceu sobre as estruturas políticas da Igreja, um sinal de que o Espírito Santo agia através daquela espiritualidade enraizada na oração e na esperança. Maria era o escudo, a guia, a estrela no meio da tempestade. Você percebe como a história da Ordem do Carmo não pode ser contada sem Maria? Desde o início, ela está presente, nos passos, nos sorrisos, nas dores e nos milagres. Ela é alma,
silenciosa dessa vocação que transforma o mundo sem alarde. E mais, ela é sinal de salvação para todos aqueles que a procuram com fé. Assim como conduziu os primeiros monges no deserto, assim também conduziu a ordem em meio aos ventos da história, sempre apontando para Jesus. Seu filho, a consagração oficial à Virgem Maria como padroeira da ordem, foi mais do que um ato. Foi um reconhecimento público e espiritual de uma verdade já vivida. Em todos os conventos, Maria recebeu altares de honra. Os frades recitavam diariamente a antífona Flus Carmeli e imploravam a graça de viver e morrer sob sua proteção. O escapulário passou a ser distribuído com bênçãos específicas. E a promessa de salvação se tornou um dos pilares da devoção mariana carmelita ao longo dos séculos seguintes. Essa espiritualidade se manteve viva e florescente. Mesmo em tempos de perseguição, guerras e reformas internas, a presença de Maria era o esteio. Quando conventos eram destruídos, o escapulário era guardado como um tesouro. Quando frades eram presos ou martirizados, levavam-no sobre o peito. A fé em Maria não os impedia de sofrer, mas dava sentido ao sofrimento. E isso fazia toda a diferença, porque o sofrimento oferecido com amor se torna ponte de salvação. Oficialização da ordem trouxe também novas responsabilidades. Era preciso formar teólogos, escritores, pregadores, e todos eles carregavam no coração o fogo do Carmelo. Escreviam sobre a Bíblia com alma inflamada, falavam de fé com palavras doces, inspiravam esperança nos lares mais humildes e nos púlpitos mais nobres. E sempre, invariavelmente, levavam consigo a imagem da Virgem do Carmo. Ela se tornava companheira inseparável de cada missão. É impossível mensurar o impacto que essa espiritualidade mariana teve na cristandade. A devoção a Nossa Senhora do Carmo atravessou fronteiras, chegou a Portugal, à Espanha, ao Brasil. Em cada lugar, ela assumia rostos diferentes, mas com um mesmo coração. O amor de Deus vivido na intimidade do Carmelo. A oração deixava de ser obrigação e se tornava respiração. A fé deixava de ser conceito e se tornava confiança. E tudo isso por causa da presença de Maria. A partir dessa expansão, a ordem passou a acolher também mulheres. Surgiam os mosteiros das carmelitas, e com eles, um novo perfume espiritual. A presença feminina intensificava ainda mais a devoção mariana, dando à ordem uma dimensão materna, acolhedora e fecunda. As carmelitas eram como flores ocultas no jardim de Deus, rezando pela salvação do mundo com uma fé tão intensa, que chegava a mover o céu. E tudo isso sob o manto da Virgem do Carmo. Hoje, ao olharmos para trás, vemos que a oficialização da Ordem do Carmo e sua consagração a Maria não foram apenas eventos administrativos, foram atos proféticos, foram respostas divinas às necessidades do povo de Deus, foram sinais de que a salvação passa também pelo colo da mãe. Deus se revela com ternura, que o Espírito Santo sopra onde encontra corações abertos. E no Carmelo, esses corações estavam abertos como flores ao sol. Com o tempo, a espiritualidade carmelitana amadureceu como um vinho raro guardado em silêncio. Não se tratava de uma devoção efusiva ou espalhafatosa, mas de um modo de viver profundamente enraizado no Evangelho, centrado na contemplação, na penitência e na união com Deus por meio da oração silenciosa. Era uma espiritualidade que fazia ecoar o coração de Maria, aquela que medita todas as coisas no silêncio, aquela que ama sem exigir retorno, aquela que sofre sem fazer alarde. Os carmelitas aprenderam a caminhar com ela, não com palavras, mas com atitudes. No âmago dessa vida estava o desejo ardente de viver em obséquio de Jesus Cristo. Como dizia a regra de São Alberto, isso significava colocar-se à disposição do Senhor em tudo, buscando seguir seus passos, mesmo que para isso fosse preciso passar pela cruz. Maria, a Virgem do Carmelo, tornava-se o espelho, onde cada carmelita via refletida a imagem de uma vida. Ela não era apenas intercessora, era modelo de santidade. Era como a bússola que no meio da tempestade indica onde está a salvação. À medida que os carmelitas se espalhavam por diversas regiões da Europa e, mais tarde, da América e de outros continentes, levavam consigo não apenas a doutrina, mas o estilo de vida moldado por Maria. A Bíblia era sua fonte diária, e dela brotavam palavras que ardiam no coração. A fé era vivida com intensidade, a esperança nunca era abandonada, e a oração
era guardada como um tesouro precioso. A presença da Virgem se manifestava nos pequenos gestos, nas respostas inesperadas, nos encontros que mudavam destinos. O escapulário tornou-se o elo visível dessa espiritualidade, simples, discreto, leve e ao mesmo tempo carregado de sentido. Ele dizia sem palavras: eu pertenço a Maria. Ele afirmava silenciosamente: confio na promessa de Deus. Quantos doentes se agarraram a ele na hora da morte? Quantos pecadores encontraram consolo ao recebê-lo com fé? Quantos testemunhos nasceram de sua presença silenciosa sobre o peito de um fiel? Não havia feitiço nem superstição, apenas fé, apenas confiança. Na América Latina, especialmente no Brasil, a devoção a Nossa Senhora do Carmo encontrou solo fértil. Os missionários carmelitas que aqui chegaram não vinham apenas com o Evangelho nas mãos, mas com Maria no coração. Construíram igrejas, fundaram conventos, batizaram povos inteiros. Mas, acima de tudo, ensinaram a amar a Mãe do Senhor com a simplicidade dos pequenos. Em vilas humildes e cidades em crescimento, a imagem da Virgem do Carmo se tornou símbolo de consolo, de proteção e de presença constante de Deus. As festas dedicadas à Virgem do Carmo começaram a se espalhar como brasas em palha seca. Onde passava a sua imagem, brotavam lágrimas, promessas, procissões e milagres. Mulheres entregavam seus filhos, homens voltavam à fé, jovens encontravam sentido. O Espírito Santo agia através da devoção, renovando vidas e famílias. E sempre, sempre, no centro de tudo, estava Jesus, porque Maria nunca chama atenção para si, mas aponta para o Filho. Ela é o espelho que reflete a luz de Cristo. No interior dos conventos carmelitas, a espiritualidade continuava a florescer. As irmãs, escondidas do mundo, viviam uma vida de oração contínua, sustentando a humanidade com seus sacrifícios silenciosos. Muitos não entendem o valor dessas vidas ocultas, mas são como colunas invisíveis que sustentam a fé da Igreja. E todas elas, sem exceção, consagradas a Nossa Senhora do Carmo, seus votos não eram apenas votos humanos, mas alianças com o céu. Suas palavras, muitas vezes, eram orações sussurradas com lágrimas. Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz são dois frutos luminosos dessa espiritualidade. Reformadores da ordem, místicos profundos, doutores da Igreja e filhos apaixonados de Maria. Em seus escritos, a presença da Mãe se manifesta como guia, consolo e inspiração. Teresa a invocava nas noites de desolação. Não ou a compreender esses gigantes da fé, sem compreender seu amor por Maria, era um amor que ardia como brasa viva ao longo dos séculos. A espiritualidade carmelita se manteve fiel às suas raízes, mesmo diante das mudanças do mundo. Guerras, revoluções, perseguições, nada conseguiu apagar o fogo do Carmelo. E é justamente esse fogo que mantém a devoção viva até hoje. Porque não se trata de um modismo, mas de uma experiência com o divino. Uma experiência com o amor de Deus revelado na história da salvação e aprofundado no coração de Maria. Uma história que continua sendo escrita a cada oração feita com fé. Você já sentiu o silêncio de Deus? Já experimentou noites escuras da alma? Os carmelitas chamam isso de purificação. E é nesse silêncio que Maria se faz mais presente. Ela não grita, não força, ela apenas está, e essa presença basta. Ela caminha com quem não vê. Ela segura a mão de quem já não sente. E ali, mesmo sem palavras, o Espírito Santo age, porque a oração não é só quando falamos, mas também quando confiamos em silêncio. E Maria nos ensina isso com sua vida. Em todos os países onde a ordem se firmou, a devoção a Nossa Senhora do Carmo floresceu com características próprias, mas com a mesma essência. Na África, ela é mãe forte. Na Ásia, é luz em meio à perseguição. Na Europa, é tradição que renova. No Brasil, é esperança que caminha com o povo. Mas em todos os lugares, ela é a mesma, Mãe do Carmelo, sempre pronta a acolher, a ensinar, a conduzir ao Filho, sempre pronta a repetir: fazei tudo o que ele vos disser. É por isso que, até hoje, em muitas casas, há uma pequena imagem dela, às vezes escondida numa estante, às vezes ornamentada com flores, às vezes gasta pelo tempo, mas sempre amada, porque essa imagem representa mais do que uma devoção, representa uma história de fé, representa a certeza de que Deus não abandona seus filhos, que a fé pode resistir às tempestades, que a esperança renasce em cada olhar mariano, que o
A salvação está mais perto do que imaginamos. Nas procissões, é comum ver rostos emocionados, mãos estendidas, promessas sendo feitas em silêncio. Não é teatro, é fé. É a fé que move montanhas. É o amor de Deus se derramando por meio de uma mãe que escuta e acolhe. E cada vela acesa, cada jolo dobrado, cada escapulário no peito é uma prece viva, uma oração silenciosa, uma resposta à presença de Maria. É o povo dizendo: não estamos sozinhos. É a igreja vivendo como família sob o manto de sua mãe. A espiritualidade carmelita ensina que o coração da fé não está no barulho, mas na intimidade. Que o Espírito Santo não se impõe, mas se oferece. Que Jesus não quer multidões apenas, mas corações. E Maria, como mãe atenta, nos conduz a esse caminho com doçura e firmeza. Ela nos ensina a esperar, a confiar, a amar. E acima de tudo, a permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece escuro, porque é na noite que a estrela do Carmo brilha com mais força. Nos dias atuais, em meio a tanta correria, superficialidade e ruído, a espiritualidade carmelita continua sendo uma resposta. Ela nos chama a voltar ao essencial, a Mergul Harna, palavra de Deus, a ouvir a voz do Espírito. E Maria continua sendo a porta de entrada, a ponte, a amiga silenciosa, aquela que nunca a abandona. E a devoção à Nossa Senhora do Carmo não é apenas lembrança de algo antigo, mas uma força atual, viva, transformadora. E quando a vida pesar, quando o medo bater, quando tudo parecer perdido, basta lembrar: há uma mãe que intercede por você, há uma mãe que cuida, que bela que proter. E o escapulário sobre o peito é mais do que símbolo. É sinal de aliança, de consagração, de amor. É Maria dizendo: eu te levo comigo, eu te apresento ao meu filho, eu te guardo sob meu manto. E essa promessa vale mais do que ouro, porque é promessa feita por amor. Agora que você caminhou conosco por essa trilha tão sagrada, contemplando a origem da Ordem do Carmo, a entrega radical dos primeiros eremitas, os milagres silenciosos operados por Maria e o alcance incomensurável da espiritualidade carmelita, é hora de fazer algo com tudo isso. Sim, porque fé verdadeira não é informação acumulada, é transformação interior. O que você vai fazer com tudo o que aprendeu aqui? Vai deixar passar? Ou vai acolher esse chamado suave da mãe, que sussurra ao seu coração? Volta para o silêncio Pará e Oracal, para o amor do meu filho. Talvez você esteja precisando de proteção, de consolo, de direção. E talvez, no fundo da alma, deseje sentir que não está sozinho. Maria é essa presença. E o escapulário do Carmo é um lembrete diário de que você pertence a Deus, de que há promessas que não falham, de que há um amor maior do que todas as feridas. Por isso, não guarde essa história só para você. Viva, partilhe, reze mais. Retire alguns minutos do seu dia para silenciar, abrir a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar. A Virgem do Carmo te ensina isso com a própria vida. E eu te pergunto agora, em qual parte desta história você se viu? Foi nos monges escondidos nas cavernas? No medo de perder tudo? No silêncio que machuca, mas cura? Ou talvez, na esperança de que Maria também caminhe contigo pelas estradas difíceis da vida? Comenta aqui embaixo, conta pra mim, eu quero saber qual parte tocou seu coração. E se você já teve alguma experiência com um escapulário, ou com Nossa Senhora do Carmo, compartilha também. Seu testemunho pode ser a resposta à oração de alguém que está assistindo agora. Se você sentiu que este conteúdo te fortaleceu, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Aqui a gente caminha junto, na fé, na oração, na luta e na esperança. E tem muito mais vindo por aí. Histórias que edificam e te aproximam do coração de Deus. Não perde, porque quem caminha com Maria jamais anda sozinho. E para encerrar, te deixo com uma promessa da palavra que fala ao coração de todos que, como os carmelitas, confiam mesmo quando tudo parece escuro. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 1-5.